em que aqui eu te ensino a como se tornar uma especialista em detalhamento. Eu sou Maria Luísa e hoje a gente vai falar um pouco sobre como cobrar um valor justo nessa profissão em sendo especialista em detalhamento, tá? Então, para quem está por aqui, que tem amigos que gostam dessa parte de detalhamento, ou principalmente quem não gosta, eu quero que vocês recomendem essa live para eles, porque é onde eles deveriam estar, que é a parte que eu ensino aqui, que eu já falei, para se tornar uma especialista em detalhamento. Então, fico muito feliz todos que estão participando hoje e a gente nesse meio que a gente sempre comenta, né, sobre como cobrar um valor justo na nossa profissão, como que isso acontece. Então, o que que vai acontecer? Primeiro, o que que é cobrar um valor justo, gente? Então, para a gente cobrar um valor justo, é muito referente, obviamente, a gente, como especialista em detalhamento, trabalha bem provável que por horas ou por um pacote fechado. E aí a gente tem que compreender, a gente sendo especialista em detalhamento, quanto tempo eu vou levar para fazer aquilo, para aquilo ser feito da forma correta de uma especialista em detalhamento. Então, eu não consigo mensurar uma coisa que eu não tenho noção de como fazer. Então, você, como uma especialista, eu, como uma especialista em detalhamento, tenho que compreender como funciona isso tudo para eu poder tá cobrando um valor justo. Então, muitas vezes a gente não consegue encontrar um valor justo porque a gente não entende como funcionam os nossos processos. E para cada pessoa, isso também vai ser um valor diferente, porque depende da quantidade de horas que ela leva para fazer uma informação, a qualidade que ela faz aquilo. Porém, você sendo uma especialista em detalhamento, você vai saber quantidade de horas que você leva para fazer isso e o valor justo que você deve cobrar por isso, tá? E aí, o que que acontece? Muita gente acaba confundindo ser uma especialista em detalhamento e cobrar um valor justo por isso, e não ser, obviamente tem essa diferença, né? E não ser uma especialista em detalhamento e cobrar um valor abaixo. Primeiramente, se você não é uma especialista, você não compreende daquilo, de um detalhamento, você acaba fazendo coisas que podem levar muito mais tempo e mesmo assim cobrando um valor mais baixo, porque você não se sente segura por fazer essa parte. E você também, se você tem um escritório ou algo assim, você, como arquiteta que tem escritório, ou arquiteta autônoma que trabalha com projetos, também tem que compreender os processos dentro do seu escritório. É a mesma coisa você sendo uma especialista em detalhamento e trabalhando para outras pessoas como uma especialista em detalhamento, ou você sendo arquiteta e trabalhando com projetos, você tem que compreender os tempos, as horas que você leva para cada processo, para compreender se aquilo, obviamente, está te trazendo lucro ou você está cobrando um valor que não é justo pelo seu trabalho. Então, principalmente nessa questão que a gente erra muito. Então, o que acontece? Como eu venho falando aqui da questão de, eu sendo uma especialista em detalhamento, e a gente está aqui cada vez mais para melhorar esse nosso meio que a gente tem de convívio, arquitetos, designers, esse meio que obviamente está crescendo, porque eu vejo que muitas pessoas estão buscando esses profissionais. E é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que a qualidade das coisas que entra na casa das pessoas, isso modifica. A gente, como arquiteto, como designer, a gente estuda para isso. A gente sabe como funciona cada informação para o bem-estar da pessoa e também que a gente sabe que a gente faz um projeto e faz um detalhamento bem feito, sendo uma especialista em detalhamento, a gente vai poupar tempo do seu cliente e poupar o seu tempo também, tá? Então, cada vez mais os profissionais estão sendo contratados para fazer interiores, para fazer arquitetônico, para fazer toda essa parte assim. Então, o nosso mercado vem crescendo. Principalmente nessa parte ali, que nem todo mundo comenta, a pandemia, todo mundo ficou em casa e começou a investir na parte da casa, percebeu que precisava disso. Porém, a gente ainda tem muitos profissionais que acabam, que nem eu falei,
não cobram um valor justo, ou também, sendo um especialista em detalhamento, acabam, não sendo um especialista em detalhamento, desculpa, eles acabam não compreendendo essas informações, porque, obviamente, muitas vezes a faculdade não nos ensina isso. E é uma etapa, que nem eu já falei muito, que é uma etapa que valoriza demais o seu trabalho, porque é a etapa final, mas não a menos importante, porque vai fazer com que aquilo que você fez no criativo, que você pensou, que você, obviamente, buscou todas as suas inspirações, vai fazer aquilo funcionar de verdade, tá? Então, se a gente tem profissionais que não são especialistas em detalhamento e acabam fazendo esse serviço, não cobram o valor justo, eles acabam afetando também no mercado inteiro, que nem a gente já comentou. A gente quer levar cada vez mais o nosso tipo, a nossa qualidade de projetos, e se a gente não tem especialista em detalhamentos nesse mercado, a gente acaba baixando essa questão de qualidade, que é a entrega, que é tudo a parte do detalhamento, sendo uma especialista em detalhamento, que vai afetar em muita parte do seu projeto, desde a concepção dele até a parte de obra, da execução dele. Então, isso tudo, essa questão de que, tendo profissionais que são especialistas em detalhamento, cobram um valor justo e fazem com a qualidade correta, isso vai elevando a qualidade geral da questão de arquitetura, de designer, e afeta também, obviamente, a questão de você conseguir ter clientes mais. O cliente vai te pedir mais vezes, vai, obviamente, acabar fazendo outros projetos contigo. Então, porque realmente muitas pessoas encantam o cliente na parte do 3D, na parte da renderização, porém, chega na parte do detalhamento, a pessoa que não sendo uma especialista em detalhamento, acaba perdendo, se perde total, porque tem a base do criativo, tem a base do detalhamento, mas não é uma especialista, então isso acaba perdendo tempo de projeto, então o valor justo que talvez ela pensou que cobrou, ela vai acabar perdendo muito tempo no detalhamento, vai acabar entregando um serviço que não é de tanta qualidade e pode acabar também perdendo o cliente por conta do detalhamento, tá? Porque muitas coisas acontecem na parte de obra, na parte final, que é a parte que as pessoas mais se estressam, no caso, que não teria necessidade se você fizesse detalhamentos como uma especialista em detalhamento, que facilitaria muito, muito, muito todas as etapas posteriores, tá? E aí, o que acontece? Porque a gente cobrar um valor justo sendo especialista em detalhamento é importante. Aí vem a questão da importância de cobrar um valor justo no trabalho de uma especialista que, na verdade, você mostrando o valor que você tem daquilo, porque o que acontece? Você simplesmente, sendo uma especialista em detalhamento e fazer trabalhos para outras pessoas, ou você, como arquiteta, designer, que é autônoma, tem um escritório, fazer o quê? Apresentar para o cliente simplesmente um orçamento e tem a parte do projeto executivo, a parte de detalhamentos, que é uma parte que o cliente muitas vezes não entende, mostrar o valor daquilo, o valor que aquilo tem no seu projeto. Não somente a parte de renderização de imagens, você tem que mostrar isso para o seu cliente. Você, como arquiteto, designer, que tem escritório, e você que vai trabalhar, que trabalha com detalhamentos também, você tem que mostrar o valor que aquilo tem e, obviamente, para o seu cliente final ou para pessoas que trabalham como freelancer também. Essa é a base de que você mostrando a gente como profissional visual, a gente gosta de mostrar coisas visuais, então a gente vai mostrar aquilo realmente como ele funciona. E sendo uma especialista em detalhamento, vai ser muito mais visual, porque a gente consegue trazer o criativo para a parte do detalhamento. Isso faz com que as pessoas compreendam muito mais fácil essa etapa. Então, você demonstrando o valor do seu serviço, mostrando na realidade, mostra ali, faz uma apresentação e mostro aquilo
realmente o que eu entrego, o que isso vai ter de interferência posterior, porque não basta, beleza, aquilo ser bonito, muitas vezes o detalhamento é bonito, mas a pessoa está olhando para aquilo ali e não entende. É compreender como aquilo funciona que vai ajudar, quais são os benefícios posteriores disso. E aí, parte da questão que, se você apresenta isso de uma forma didática e mostra essas informações, opa, e mostra essas informações, as pessoas vão querer contratar o seu serviço porque você está demonstrando uma autoridade em relação àquilo. Sendo cliente, sendo freelancer, sendo arquiteto, designer, que trabalha com essa parte de todos os arquitetos de design trabalham com essa parte, obviamente, de detalhamento, mas se você é uma especialista em detalhamento, você consegue mostrar valor nessa parte também, além das imagens, que são a parte criativa visual, que são maravilhosas, como sempre. A gente já conseguiu, nesse nosso mercado, mostrar o valor que uma renderização, que uma imagem bem feita, que um 3D bem feito tem. E hoje a gente precisa mostrar o valor que um detalhamento tem. Então, a gente precisa mostrar isso, porque a gente sabe que para construir aquilo que foi feito de imagem, a gente precisa ter o detalhamento por trás. E isso, obviamente, afeta muito nas questões de uma obra, tá? E aí tem a questão de que você entregando um detalhamento, sendo uma especialista em detalhamento, você consegue também demonstrar para as pessoas que esse posterior, que é a parte de obra e tal, as pessoas podem evitar muitas questões de incomodações que acabam acontecendo você tendo um detalhamento de uma especialista em detalhamento. Você prevê muitas coisas diretamente no detalhamento, porque você compreende as informações necessárias para cada projeto. Então, essa questão de ser uma especialista em detalhamento, ela traz muitas informações importantes para você, arquiteta, designer, autônoma, freelancer que trabalha com isso, que está no nosso meio, ou para você que quer sair, vamos supor, se formou em arquitetura, designer e não está atuando no mercado e quer voltar, então você consegue, se tornando uma especialista em detalhamento, você consegue cobrar um valor justo no mercado e talvez começar a se reinserir no mercado. Isso tudo valoriza demais todas as informações que a gente precisa e que está faltando realmente pessoas que saibam detalhar, na verdade, dentro desse nosso mercado, tá? E, obviamente, porque cobrar um valor justo acaba gerando uma autoridade. Primeiro, porque você entende daquilo que você está fazendo. A pessoa que vai contratar esse seu serviço, seja você arquiteta, designer, que trabalha em escritório, que tem seu escritório autônoma, ou você que é uma freelancer, a pessoa, no primeiro contato que ela tiver, que ela vai fazer esse serviço, ela já vai compreender depois os benefícios. Primeiro, você tem que mostrar para ela, para conseguir vender, obviamente, o seu valor justo. E aí, ela vai conseguir compreender como funciona esses serviços e você vai se tornar cada vez mais autoridade nesse meio de ser uma especialista em detalhamento. Então, a questão de você cobrar um valor justo pelo tempo que você produz aquilo e também, obviamente, pela qualidade que tem aquilo. Porque o que acontece? Tem pessoas que cobram abaixo dos valores, acabam não conseguindo entregar a qualidade final que é necessária para essa parte de detalhamento. E aí, porque todo mundo, obviamente, tem as mesmas 24 horas no dia. Então, se você consegue entregar uma qualidade maior em um tempo menor, você também consegue ter mais lucro nessa questão, obviamente. E aí, a partir disso, as pessoas que cobram um valor abaixo, muitas vezes elas vão correr para tentar fazer essas informações e não sendo uma especialista em detalhamento, vai faltar muita informação. E aí vai aquela questão que eu já comentei, vai começando a baixar a qualidade que a gente está tentando levar há muito tempo, nós como arquitetos, designers, porque eu sei que nesse mercado
a gente está conseguindo evoluir e conseguindo alcançar mais pessoas, sendo arquiteta, designer, que trabalha nesse meio, as pessoas estão contratando mais porque elas percebem a necessidade desse tipo de profissional. Porém, muita gente acaba contratando uma vez porque percebeu a importância, mas acaba que a pessoa faz uma imagem linda, maravilhosa e chega na parte de detalhamento, que é a parte que precisa ir para uma obra, precisa ir para a execução, aquilo acaba não sendo amarrado, a pessoa não compreende aquela informação e o cliente fica insatisfeito no final. Por quê? Porque o detalhamento não foi feito da forma correta e a pessoa, primeiramente, como eu já falei dos pilares, do entendimento, da prática e, obviamente, do software que é necessário nessa parte, e no software que vai valorizar o seu trabalho. E a pessoa acaba se perdendo nesse meio e não consegue entregar um serviço de qualidade, apesar de entregar uma imagem maravilhosa, não consegue entregar um serviço de qualidade e a pessoa acaba se incomodando mais do que deveria, o cliente, no caso, mais do que deveria e acaba não contratando mais esse tipo de profissional. Muitas pessoas acabam não contratando mais arquitetos e designers porque tiveram a primeira experiência que não foi uma experiência boa. Então, meu papel aqui é fazer com que vocês sejam felizes nessa carreira que vocês têm e, obviamente, entreguem cada vez mais qualidade para esse nosso mundo. Então, é um papel que eu tomo como uma dor minha, que eu quero que cada vez mais a gente tenha especialistas em detalhamento que cobrem um valor justo e que façam um serviço de qualidade nesse nosso meio, tá? Então, eu fico muito feliz quando tem gente que me pergunta se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu adoro poder ajudar, porque quanto mais a gente tiver pessoas desse meio que se ajudem, mais a gente vai ter a qualidade no serviço no geral e a gente vai poder entregar um serviço de qualidade, sendo arquiteto, designer, engenheiro, autônomos, freelancers, a gente consegue entregar um serviço de maior qualidade para todo mundo, tá? E aí a gente parte para uma questão que é muito importante, que eu já falei bastante aqui também, mas é a questão de que onde as pessoas mais erram nisso, de não cobrar um valor justo pelo nosso serviço, que é a questão de a pessoa não saber, muitas vezes, como funciona o serviço. Por quê? Você sendo uma especialista em detalhamento, você compreende as suas horas, você compreende a complexidade do serviço e muitas vezes é aquilo que eu já comentei. Se você não compreende o tempo que aquilo vai demandar, o seu ritmo de trabalho, a qualidade que aquilo precisa ter e, obviamente, essa união de informações é o preço justo que você vai estar cobrando. Você não compreende alterações que podem acontecer que você não previu ou, obviamente, se você previu, já é um ponto a mais. Então, essa questão é muito importante. Eu não quero que as pessoas errem nesse meio de cobrar um valor justo por ser uma especialista em detalhamento. Por quê? Porque a especialista em detalhamento, ela vai acabar fazendo o quê? Tendo a qualidade, tendo um serviço de uma forma, obviamente, mais rápida, porque ela acaba fazendo o quê? Ela compreende, entende as informações que ela precisa, ela coloca em prática isso e ela utiliza o software correto para fazer essa parte. Então, esses três pilares são de extrema importância para quem se tornar uma especialista em detalhamento, seja você arquiteta, designer, que trabalha também em escritórios, isso vai valorizar demais o trabalho de vocês e vai, obviamente, otimizar tempo, agilizar os processos e o entendimento que você tem de toda essa parte de se tornar, de ser uma especialista em detalhamento, tá? E aí, a questão de errar o valor justo, você vai, obviamente, ter prejuízo em relação a isso, prejuízo em relação às suas horas, que você vai tomar mais tempo do que é o necessário para fazer aquele detalhamento específico. E, obviamente, você sendo uma especialista em detalhamento, você reduz esse tempo, porque você já compreende todas as informações, todos esses três pilares que eu já falei aqui algumas vezes, tá? E também tem a questão do que? Como eu me organizo em relação a isso?
Muitas coisas a gente vai aprendendo aos poucos. Eu também já errei muito de valores justos, mas hoje em dia a gente vai ajustando o que a gente vai conseguindo e se tornando uma especialista em detalhamento, tá? Então, o que acontece? Tudo vai sendo aprendido aos poucos, mas que nem eu falei para vocês, as coisas levam tempo, mas eu estou aqui para, obviamente, encurtar esse tempo para vocês. Eu sei que muitos conteúdos não consigo passar todas as informações necessárias aqui, mas aos poucos a gente vai, obviamente, construindo isso. E na verdade, a questão é como eu me organizo nessa do cobrar um valor justo por ser uma especialista em detalhamento. Eu me organizo na questão de que a gente tem que monitorar as nossas atividades, a gente tem que compreender o tempo que a gente leva para fazer cada coisa. Porque, no caso, a gente, como especialista em detalhamento freelancer, ou a gente mesmo que está arquiteta design que trabalha, faz para um cliente ou algo assim, a gente tem que compreender o tempo que a gente leva para cada coisa. A gente não pode ser refém, obviamente, desse tempo, porém, a gente muitas vezes acaba que tem dias que não são tão produtivos, isso é normal. E acontece o quê? Se você é uma especialista em detalhamento, você vai compreender, você vai entender as horas que você leva para cada coisa. E muitas vezes tem dias, que nem eu falei, que a gente não é tão produtivo, mas a gente às vezes acha, beleza, levei 2 dias para fazer isso que eu achava que eu levaria meia tarde. Mas aí, se você for olhar nas horas, você resolveu muitas outras coisas além daquilo e acabou, obviamente, achando que estava fazendo somente aquilo. Mas na verdade, você resolveu milhares de coisas e aquilo levou 4 horas, que era o tempo necessário. Por quê? Porque isso também a gente tem que compreender que a gente tem que focar em algumas horas para poder conseguir ter a produtividade necessária em cada trabalho que a gente precisa executar, tá? Então, muitas vezes a gente acha que levou uma quantidade de horas, mas é porque a gente não tem organização e monitoramento das informações que a gente está fazendo. E no caso, uma especialista em detalhamento, ela vai compreender quantas horas ela leva para fazer aquilo e ela precisa focar naquilo para poder executar da forma correta. O detalhamento é uma coisa minuciosa, então a gente precisa, obviamente, focar nessas informações, tá? E aí, essa questão é de como eu me organizo. Então, vamos lá, eu inicio um detalhamento, beleza, coloco ali, ó, o tempo que eu iniciei, a hora que eu iniciei. E é isso, vai organizando e o que acontece? Para você conseguir cobrar um valor justo, você precisa primeiro compreender. Em 1 hora eu faço o quê? Então, em 1 hora eu consigo fazer isso, isso, aquilo. E você vai monitorando essas etapas. E é aí que você vai alinhando como é que vai funcionar. Isso parte, obviamente, para você que é especialista em detalhamento, vai trabalhar para outros profissionais. Para você também que é uma especialista em detalhamento e autoridade no seu escritório em relação a isso. Isso também você vai compreender como funciona nessa etapa de detalhamento, que é uma etapa tão importante no seu escritório, você como autônoma também, tá? Então você vai compreendendo e você vai regulando. E aí, a partir do momento que você entende como você trabalha, você também consegue cobrar um valor justo em relação a isso. Então, você compreendendo da forma que você trabalha, o ritmo que você trabalha, você consegue compreender pela qualidade que você entrega. Se você é uma especialista em detalhamento, você entrega uma qualidade de autoridade, você entrega uma qualidade diferenciada. Então, essa questão também conta muito em relação ao valor justo a ser cobrado pelo serviço de uma especialista em detalhamento, tá? E aí, você compreendendo isso tudo, é a forma de organização. Além de organizar o escritório, você organiza, você já compreende as próximas etapas que você trabalha. Então, você consegue fazer e executar essas informações. Deixa eu ler aqui só um comentário. Oi, boa noite. O meu projeto eu trabalho com o SketchUp e o SketchUp Layout, que é onde eu faço a parte de detalhamentos, tá? Então, trabalho com esse programa, tá bom? Só para responder a pergunta, a dúvida aqui. Se você tiver mais dúvida, pode me mandar também ali no direct sem problemas, tá? Que eu respondo assim que possível. Então,
essa questão é realmente importante para quem é uma especialista em detalhamento, porque a gente consegue organizar essas etapas e, obviamente, elevar a qualidade, que nem eu já estou falando aqui para vocês, que a gente quer elevar, e é isso que eu tenho para vocês. Eu quero que a gente, como arquitetas, designers, freelancers dessas áreas, que a gente eleve a qualidade de entrega para cada vez mais a nossa profissão ser valorizada. Então, sendo uma especialista em detalhamento, que nem eu já falei, a gente tem pessoas que são especialistas em imagens renderizadas, em projetos 3D, e tem pessoas que vão se tornar especialistas em detalhamento para elevar cada vez mais a qualidade dos nossos serviços como arquitetas e designers. E eu fico muito feliz por todo mundo que passou por aqui hoje nessa live. E eu quero dizer para vocês que, para quem gosta desse tipo de conteúdo, da questão de detalhamento, saber desenrolar essa parte de detalhamento, eu tenho um convite para vocês que nos dias 22, 24 e 26 de agosto vai acontecer a jornada especialista em detalhamento. O link está lá na minha bio. Eu não quero ninguém perdendo, porque eu já falei para vocês aqui que eu estou super ansiosa para passar todas as informações que eu sei desse mundo de especialista em detalhamento na jornada, e vocês vão ficar desacreditados com tudo que a gente vai passar por lá, que tem muita e muita informação importante para vocês. E para quem não se inscreveu ainda, como eu já falei, o link está lá na minha bio. Eu quero ver todo mundo lá comigo. Então, não percam tempo, porque já estamos nos últimos dias de inscrição da jornada. E aí, eu queria desejar e agradecer para todo mundo agradecer todo mundo que participou aqui, desejar para vocês uma ótima noite, e não esqueçam de, e eu já falei em algumas lives aqui de conteúdo. Gente, a gente precisa compreender o que a gente está fazendo, a gente precisa praticar, a gente precisa saber o software correto que a gente está utilizando. E, além de tudo, a gente precisa da organização e a gente compreender o nosso trabalho. Porque quanto mais a gente compreende da gente quanto a gente é produtivo, como que funciona o nosso trabalho, mas a gente consegue cobrar um valor justo por isso. E aí a gente acaba vivendo mais leve, vivendo mais feliz e, obviamente, tendo mais qualidade no nosso serviço, tá? Então, fico muito feliz por todo mundo que participou hoje. Uma boa noite e vejo vocês nas próximas lives de conteúdo, nas próximas aulas também. Muito obrigada